Convidamos o pastor, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Pastor Wilson, fazer uso da palavra. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, os componentes da mesa, todos que nos acompanham aqui dentro da Câmara também e online. Na verdade, hoje resolvi vir aqui para que pudesse estar trazendo alguns parabéns à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal, que as pessoas têm me parado na rua e parabenizado a postura de cada um, o desempenho de cada um, ainda que começamos aí de uma forma mais para aprendermos do que para qualquer outra coisa, mas iremos aprender, como já falei, mas a população tem visto esta gestão de uma forma muito positiva. Eu gostaria, então, de externar isso aos nobres colegas, para poder trazer a nós um alento no meio dessa política tão conturbada aí que se apresenta aí fora, a população contente. Embora a gente perceba que alguns que vêm fazer uma política, noticiar algumas notícias que simplesmente trazem benefício para o seu próprio interesse, a gente vê que, por outro lado, a população ela fica feliz com a forma que nós estamos mediando aqui dentro dessa casa, também para lá a Prefeitura, o Sérgio, o Flávio, todos os secretários, e que a gente, com esse elogio que a sociedade pós-caldense tem trazido a nós, possamos estar nos despertando a trabalhar ainda mais. Então, o Celso está aqui presente. Diga lá ao prefeito que a população está com ele, foi o que ontem pediram para que eu pudesse estar externando a ele. Eu creio que cada um pós-caldense gostaria de trazer um abraço bem apertado a nós que estamos caminhando agora nessa nova etapa, e isso nos felicita muito, para que nós possamos continuar com a mesma pegada, continuar fazendo aí da forma que os nossos princípios gerem dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que nós vamos ser vencedores aí nesta empreitada que começamos. Então, não muito a falar, o que eu tinha para falar é isso, então que cada um de nós receba aí esse abraço que a população tem nos dado. Tá? Boa tarde. Obrigado, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Agora, passamos a palavra ao novo corregedor, vereador Joaquim Sebastião Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador por presente e quem nos assiste pela internet, quero agradecer a cada um dos meus pais aqui, vereadores, que me confiaram nesse mais um ano de corregedor. Fico emocionado porque foi por unanimidade, né? Ninguém é unânime, mas obrigado a vocês. E tenho certeza, falando aqui de coração, que eu tenho visto, meus pais que já já tiveram aqui na Câmara, seu Álvaro, a Lígia um pequeno tempo, mas conheci muito bem ela, Paulo Tadeu, Assis, Paulo Eustáquio, meu colega de partido, os novatos, a vontade de vocês de trabalhar, viu? Tenho certeza que nada, Antônio Carlos também aqui, que aprendi muito com ele, o nosso presidente, a gente não vai ter problema nenhum, não, nesse ano de mandato como corregedor. Na última eu tive um problema até considerado meio grave, mas graças a Deus nós temos aqui uma assessoria muito boa, que me orientou certinho, que nós conseguimos solucionar o problema, não dando maiores problemas para o vereador naquele momento citado. Mas temos que ter fé em Deus, pedir a Deus que nos conduza esse mandato, desse um ano de corregedor, porque nós sabemos o olho da população está em nós aqui, e qualquer coisinha que fazer recai sobre o corregedor também, mas não vai acontecer, como eu já disse, porque nós sabemos da integridade de todos vocês, a vontade de vocês trabalhar, não só os novos, como os mais antigos que estão aqui.
Eu, no meu terceiro mandato, eu tenho dito que será meu último mandato e quero fechar com chave de ouro esse mandato meu. E queria também que todos os aqui que continuarem aqui na Câmara, nos próximos mandatos também ser reeleitos, porque é importante a população ter os vereadores, uns experientes, os mais novos. Vocês vão estar experientes até no final do mandato, agora vocês estão experientes, já com a bagagem política muito grande. Eu noto aqui, já falei que tem, não vou mencionar nome, mas tem nomes novos aqui, que futuramente será galgar um cargo de prefeito no nosso município, um deputado federal, estadual. Vocês têm condições, como eu sempre digo, ele está do outro lado, o Tiaguinho, Tiago Avelanho. Sempre falava para ele aqui, Tiago, você é um político novo, quem sabe um dia você ainda vai chegar na prefeitura. E eu torço para isso também, porque ele foi um excelente vereador nos 2 mandatos, e é novo. Então, nós precisamos de pessoas novas aqui na política de Poços de Caldas. Como está aqui nosso secretário de governo, aqui, o Celso, que é uma pessoa, agradecer a sua presença aqui, viu, Celso? E que é uma pessoa nova também, uma pessoa que tem um bom trato com nós vereadores aqui. Eu senti isso desde quando ele assumiu lá, antes de assumir mesmo, veio conversar comigo. Esses dias convidou eu, Paulo Eustáquio, PMDB, para conversar. Nós conversamos muito bem com ele, foi uma reunião muito produtiva, né? E é isso que a política faz, é trabalhar em prol da população. O que vem do prefeito para cá, que é bom para a população, a gente vai estar sempre junto, porque, como disse aqui o pastor Wilson, o pessoal do Carnaval também veio falar para mim, até que, enfim, tem um prefeito que barrou esse pessoal do Carnaval, o dinheiro do Carnaval. Porque, gente, nós estamos aqui, nós somos vereadores, nós temos que ver, não presta conta, não pode receber verba mesmo, não, gente, porque sobra para nós, como já sobrou para nós aqui. Nós tivemos um problema aqui, os mais antigos sabem disso, que a gente nem era vereador, sofrimos um processo que não era nem na legislatura nossa. Mas, infelizmente, o povo está, felizmente, o povo está de olho, e que recai sobre a Câmara Municipal. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que me deram essa confiança e pedir a Deus que nada aconteça com nenhum de vocês, que eu passe esse ano como se não existisse corregedor aqui na Câmara. Muito obrigado, e estou à disposição de vocês para qualquer conversa, tirar opinião comigo, pode vir, que a gente vai sentar e conversar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, vereador Joaquim Sebastião Alves. Passamos a palavra ao vereador Gustavo Bonafé. Olá a todos novamente, senhor presidente, senhor secretário, ao novo corregedor Joaquim, minhas saudações a todos os nobres colegas vereadoras, vereadores, público presente e público que está nos assistindo também pela internet. E ao Celso também, que está aqui representando o Executivo. Eu já iniciei um pouco minha fala. Hoje o foco aqui do meu espaço é em cima da transparência pública. Eu acho que a gente fez grandes avanços nos últimos anos em termos de legislação. Fizemos grandes avanços nos portais da transparência, tanto municipal quanto da Câmara. Logo eu chego nisso. E por que eu bato tanto na tecla da transparência? Porque não adianta falar de educação, de saúde, de segurança pública, se você não sabe exatamente para onde está indo o dinheiro, como que ele está sendo fiscalizado, como que ele está sendo monitorado. Você não abre espaço para a população que tem um direito, né, à acessibilidade da informação, usufruir desse direito de uma maneira que seja clara, que seja direta. Para nós, vereadores, né, um governo transparente facilita o nosso trabalho na obtenção de informações, na precisão dessas informações, né, e, querendo ou não, a gente vê um cenário nacional em que a transparência ela é uma pauta, sem dúvida nenhuma, indiscutível, né. E aí eu queria trazer um pouco do cenário que a gente tem hoje aqui em Poços, tanto olhando para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. O Ministério Público Federal ele faz um levantamento, né, já foram 2 avaliações feitas
A primeira avaliação iniciou-se no dia 8 de setembro de 2015 e a segunda avaliação foi feita no dia 9 de maio de 2016. Nessa primeira avaliação, em nível nacional, ou seja, contando todos os governos, o governo federal, governos estaduais, governos municipais, a média nacional foi de 3,92, numa escala de 0 a 10. Na segunda avaliação, que foi feita pouco tempo depois, e aí referente ao ano de 2016, a média nacional cresceu para 5,21. Ainda uma média, se fosse na escola, a vereadora ali já sabe, ia ficar de reprovação, né? Mas já mostrou um crescimento. Estadualmente falando, o estado de Minas Gerais, numa primeira avaliação obteve 7,80 de nota e numa segunda avaliação 9,20, quase chegou a nota 10. Então mostra também uma evolução. Em termos de município de Poços de Caldas, na primeira avaliação, então feita no segundo semestre de 2015, 1,8. Essa foi a nota que está disponível no ranking da transparência do Ministério Público Federal. Na segunda avaliação, o 0,4. Tá? Isso eu tenho certeza que já passou, porque também se a gente olhar para os anos passados, foi quando a gente teve a implementação da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que foi cumprida pelo município, dando toda a estrutura para que a gente tenha um portal da transparência completo. Desde o ano passado, também vem sendo feitas melhorias nesse portal da transparência, e como já citado antes, uma próxima avaliação do Ministério Público Federal com certeza vai dar uma nota melhor, desde que, né, se mantenha atualizado o portal da transparência. Em termos de Câmara Municipal, a gente também, o Paulo citou, né, que a gente recebeu uma mensagem, né, do Ministério Público Federal, fazendo algumas indicações de melhoria no nosso portal da transparência, né. Eu tenho o formulário que é utilizado, né, para fazer essa avaliação, e depois vou encaminhar para os responsáveis. São 3 ou 4 pontos de uma extensa lista que a gente ainda precisa corrigir para que a casa, né, a Câmara Municipal de Poços de Caldas esteja completamente dentro da lei de transparência e ofereça ao cidadão, à cidadã, acesso a todas as informações dessa casa. Tá? Então, acho que é importante a gente saber e lutar por isso, porque a partir do momento que a gente tiver um governo transparente, e aí em todas as esferas, né, e aí 100% transparente, o nosso processo legislativo vai ser muito agilizado. Acho que a gente vai ganhar em eficiência, em eficácia e efetividade. E aí eu tomo a liberdade de compartilhar, porque não adianta a gente falar, né, do que deve ser cobrado, tanto aqui da instituição, Câmara Municipal, ou da Prefeitura, e também não olhar para a nossa própria atuação. Então, tomei a liberdade de listar algumas ações de transparência que eu tenho trabalhado nesse início de mandato, com o intuito de reaproximar a população do trabalho do vereador, e também com o intuito de trocar experiências com todos que estão aqui. Então, listei aqui algumas ações de transparência, são 12, né? Primeira, o lançamento do aplicativo do mandato, em que o cidadão tem o direito à participação nas decisões do Gabinete 8, né? Fiscalização, contato direto comigo e tudo mais. Transparência no salário, também disponível em todas as redes sociais. Declaração de bens aberta, também disponível em todas as redes sociais que eu utilizo. Transparência nos gastos do gabinete, também iniciado agora recentemente. A oportunidade da população me avaliar trimestralmente enquanto vereador. Eu acho que é um ato de transparência, né, o cidadão, a cidadã, falar como que está indo o vereador, o que ele está bom, o que ele pode melhorar. Transmissões ao vivo pelo Facebook para atualização das discussões que foram feitas nas sessões da Câmara, informativos quinzenais sobre o meu trabalho como vereador, prestação de contas mensal por e-mail, vídeo e transmissão ao vivo através das redes sociais, agenda aberta de compromissos, então o cidadão sabe todas as reuniões, com quem que eu tenho encontrado, qual que é o teor da discussão, conteúdos diários, né, nas redes sociais, apresentando o trabalho que a gente faz aqui na Câmara Municipal e também o meu trabalho como vereador, e a rotina transparente via o Instagram, que é uma outra rede social. Então as pessoas podem acompanhar toda a minha rotina de trabalho. Mas nada disso faz sentido se eu não apresentar estatísticas e resultados dessa atuação. Então também é uma outra ação que eu tenho colocado à disposição da população. Por quê? Porque eu acredito
que a transparência é a nossa maior defesa. E a partir do momento que a gente se coloca à disposição, se coloca como servidores da população de uma maneira transparente, eu tenho certeza que o trabalho vai fluir e os resultados vão aparecer naturalmente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Gustavo Bonafé. Convidamos para uso da tribuna a vereadora Maria Cecília Pípari. Senhor presidente, senhor secretário, vereadores, vereadora, senhoras e senhores, funcionários dessa casa. O que me traz sempre a essa tribuna são alguns questionamentos que ficam martelando a minha cabecinha, né? Tem coisas que a gente parece que não consegue entender. Primeiro, senhor presidente, eu queria que constasse em ata que, através da Comissão Mista de Fiscalização e Orçamento, na nossa próxima reunião, eu vou pedir para que a gente faça um ofício para que o presidente possa pedir explicações sobre a SEI do DME, né, que nós tivemos trabalho, eu digo porque a Câmara Municipal fez um belo trabalho, né, em relação ao trabalho da SEI do DME, e a gente não sabe a que cargas d'água anda essa SEI do DME. E eu gostaria muito que os colegas vereadores pegassem o relatório da auditoria da empresa, o relatório da SEI, para que os vereadores tivessem conhecimento do que foi o trabalho realizado. E eu peço encarecidamente a cada um dos vereadores que façam isso. São coisas assim muito preocupantes que nós, vereadores, enquanto fiscal da coisa pública, temos que ter ciência. Outra SEI que nós tivemos aqui, senhor presidente, foi a SEI do asfalto, que eu também gostaria de saber como que está o andamento do processo, que eu acho que é importante. A Câmara fez um trabalho, fez o seu levantamento, a fiscalização, e a gente quer saber realmente o que está acontecendo. Então, são essas duas SEIs que eu vou pedir para que a gente motive o senhor a fazer um pedido para os órgãos que foram encaminhados, para que possam saber. Todo mundo sabe que, enquanto vereador aqui, eu me pautei muito pela fiscalização do recurso público e a questão do DME. Tinha algumas coisas que a gente tinha que olhar com muito carinho. E a minha preocupação volta nessa legislatura, mais uma vez, né? Em relação ao 6º termo aditivo, ao contrato de concessão de serviços públicos e de distribuição de energia elétrica. Até porque eu falei a semana passada aqui dentro, nesse mesmo local, da tribuna, né, de que eu tenho preocupação com as pessoas que estão ali. Não quero fazer julgamento de valores e nem julgamento pessoal, como as pessoas sabem, eu me pontuei perfeitamente aqueles dias. Eu não estou falando que aquelas pessoas não mereciam estar naquele lugar, eu estou falando que aquelas pessoas não têm capacidade técnica para estar lá. Elas não acompanham e não têm um pré-requisito que a lei determina que seja feita. Inclusive, eu já estou analisando para que a gente faça, né, juntamente com o meu companheiro Paulo Tadeu, algumas pontuações e as modificações na Lei Complementar 111, para que a gente faça cumprir a lei federal, porque o prefeito Sérgio tem até julho do ano que vem para cumprir a lei federal. E a lei federal ela é muito mais severa do que a nossa Lei Complementar 111. Então, nós vamos fazer isso para que se cumpra a lei, né? Porque uma pessoa é técnica, não é política, então ela vai cumprir a lei, né? E ele sempre disse na campanha, né? Lei não se... Como é que é mesmo? Lei não se discute, cumpra-se. Mas ele está descumprindo, porque o piso do magistério até agora ele não pagou, né? Falou que já ia pagar no começo, porque ia ter dinheiro, que ia conseguir, mas até agora eu já falei com muitos professores aí que vieram até mim para falar sobre a questão do nosso projeto, viu, Paulo Tadeu? De sustar aquela portaria. Muitos professores perderam seus direitos de ter suas aulas ampliadas e eles não tiveram as condições de correr atrás de outros empregos, outras questões de aulas, porque aquela portaria foi revogada muito depois do que eles já tinham planejado. E a gente apresentou um projeto nessa casa e nós vamos contar com o apoio de todos os vereadores. Porque aquela portaria que foi feita a toque de caixa para prejudicar professores, não é para dar economia para a prefeitura, não, é para prejudicar servidor, para prejudicar professor. E já tem vários professores procurando o sindicato, porque nós tivemos uma reunião com o sindicato, para entrar com ação na justiça. Aí qual que vai ser mais um problema? Talvez não seja essa administração que vai pagar, não, mas as administrações que vierem, que a gente sempre sabe disso.
né? Os precatórios não é culpa da administração do prefeito Heloísio que estava esse valor, não. São de administrações anteriores que foram vindo e que cai no colo de um prefeito para pagar. Então, a gente tem que ficar bem esperto. Hoje eu apresentei 2 anteprojetos. Um da criação do Conselho dos Animais, que o vereador Bonafé já sabia, né, que eu já tinha falado. E a questão de arquitetura popular, da engenharia arquitetura popular. E eu espero que o prefeito técnico consiga mandar de volta o projeto para a Câmara, para que se faça um projeto de lei e essa Câmara aprecie, para que se tenha agora, as pessoas de baixa renda tenham arquitetura popular, tem assessoria de engenheiros, arquitetos, para fazer suas construções da maneira correta. Isso é uma lei federal, que já foi aprovada, e que já está em vigor e as prefeituras podem implementar. Uma coisa que está me deixando muito preocupada, eu moro ali no Jardim Hortênsias, naquele pedaço ali, e eu estou vendo que tem alguns loteadores que estão querendo se apropriar de uma área verde ali, já estão fazendo uma terraplanagem, já estão pondo asfalto, né? Semana que vem eu vou fazer um pedido de informações, vou registrar com fotos para os vereadores, porque aquilo ali está bem preocupante. Está ficando muito bonito para os loteadores começarem a ocupar as áreas verdes, e ali é uma nascente, é um córrego. Eu faço parte de um coletivo que chama A Cidade que Engole os Rios. E a gente trabalha muito essa questão de cobrir rios, da taponagem dos rios. E ali, gente, a gente tem que olhar com muito carinho. Porque ali eles estão apropriando daquela área verde e já estão ocupando como se fossem deles. É carro na calçada, e a população ali está sofrendo um bocado com essas questões. Então, semana que vem, o vereador Tiago Cavelanha vai receber um pedido de informações. Agora, eu queria aqui deixar um abraço para o ex-prefeito Heloísio. A Associação Comercial fez um agradecimento a ele, uma placa de homenagem pela obra da Marechal. Hoje pela manhã ele recebeu esse prêmio lá pela obra da Marechal, que era uma obra que vinha há muitos anos, a população, os comerciantes pedindo. Não ficou mil maravilhas, tem algumas questões que precisam ser revistas, mas eu acho que ele teve coragem de fazer. Que muito tempo que se pedia, muitas administrações. O projeto da cidade, para que se melhorasse, fizesse o cabeamento, o Paulo Tadeu começou na administração dele. Né? E eu acho que o Heloísio deu uma continuidade ali na Marechal e fez um belo trabalho. Né? Eu acho que os comerciantes ficaram bem felizes, e a gente fica feliz da Associação Comercial, que é a que representa todos os comerciantes, terem tido esse carinho. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Maria Cecília Piper, e convidamos agora para o uso da tribuna o vereador Pedro Magalhães. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, a população que nos acompanha via internet, ocupo a tribuna nesse momento para fazer uma breve avaliação das nossas ações aqui, nesse 1 mês e meio. Iniciamos no início do ano esse mandato aqui na Câmara dos Vereadores, e tem sido muito intenso, né, os nossos trabalhos, e assim também como a busca pelo aprendizado, né, tendo em vista, né, que somos novos, exceto aos que, né, já tiveram a oportunidade de estar com assento aqui na casa em outros mandatos. Quero agradecer aos servidores aqui dessa casa, né, que tem tido muita paciência a nos atender, né, sempre solicitando a eles aí auxílios, né? E entre as ações, né, eu fiz questão de estar presente todos os dias aqui no meu gabinete, e assim, se for possível, né, vou me esforçar para estar presente, para atender a população e para debruçar e dedicar nos estudos, para a elaboração de projetos, de anteprojetos, e compreender mais, né, o funcionamento, para que nós possamos ter sucesso e êxito nesse mandato. Quero falar também sobre a importância de um projeto que, na verdade, foi uma forma que eu escolhi de conduzir também o meu trabalho, que foi o projeto do Gabinete Móvel, né?
esse projeto é a forma que eu também encontrei de aproximar, né, da população, assim também como o professor Carlos, né, tem um projeto aí do vereador itinerante, a qual quero parabenizá-lo, e esse projeto do Gabinete Móvel também quero estender a todos os vereadores também, e assim, que é um projeto que é pré-agendado, quinzenalmente, onde nós vamos levar o nosso mandato para dentro das comunidades, para dentro dos bairros, aproximando o nosso trabalho dessas pessoas que muitas das vezes não têm a oportunidade, por N motivos, de estar presente, né, numa sessão, ou até mesmo de estar frequentando em outros horários aqui a Câmara Municipal. Quero ressaltar também um pedido de informação que enviamos para o Executivo, em conjunto com a vereadora Maria Lígia Podestá, sobre a possibilidade de abertura do SESI nos finais de semana. É um projeto, o SESI, que ao ano passado, que já estava funcionando no projeto PMJ, atendendo ali aproximadamente 150 alunos, e a Lígia, né, também está ampliando esse projeto para atender mais crianças ali no SESI, uma vontade também do senhor prefeito, e essa possibilidade de a gente poder usufruir, né, desse espaço, para que a população ali da região possa ter a oportunidade, nos finais de semana, estar ali com a sua família, com seus familiares, né, se confraternizando no final de semana. Quero falar também eu estive na creche do Vila Matilde, uma creche recentemente inaugurada, né, uma creche nova, e nos deparamos lá com uma série de questões estruturais ali naquela creche, e assim como os pais, né, das crianças, os próprios servidores, os professores, a diretoria da creche, fez uma solicitação para que a gente pudesse estar encaminhando o requerimento ao Executivo, né, que possa dar um pouco de atenção, apesar da creche faz pouco tempo, né, que foi inaugurada, mas infelizmente já apresenta sérios problemas, né? Então, assim o fizemos. Quero também agradecer aos secretários, né, não só como eu, né, mas a todos os vereadores, né, que iniciaram essa legislatura com muito empenho, com muito entusiasmo e vontade, têm trabalhado bastante e tem assim também gerado bastante serviço aos secretários, né? Então, quero agradecer a todos os secretários que têm nos atendido de prontamente, né, têm se esforçado para poder atender a todos. Recentemente estive no Jardim Kennedy, na Avenida Ônix, né, onde toda a população presenciou, através dos meios de comunicação, uma manifestação daqueles moradores, né, pedindo intervenção do poder público em relação às vias públicas ali, né, que estava em situação crítica, verdadeiras crateras, e impossibilitando assim os populares ali de sair das suas casas, de transitarem. Então é algo ali muito preocupante, né, que aconteceu. O Jardim Kennedy é um bairro sofrido, né, pelo fato de que quando foi loteado, né, totalmente sem infraestrutura. Acho que isso não pode mais ocorrer aqui no nosso município, né, esses loteamentos que foram autorizados aí sem infraestrutura, sem boca de lobo, sem captação ali, né, da água fluvial e uma série de questões. E rapidamente o secretário nos atendeu no mesmo momento e já programou uma data para poder fazer em algumas ruas ali que estão um pouco, né, em situação crítica ali, fazer uma pavimentação de mais qualidade, né, tendo em vista que nessa mesma rua Ônix, há poucos anos, há 2 ou 3 anos atrás, foi feita ali a pavimentação, mas já cedeu novamente, principalmente por conta da falta de boca de lobo ali. Quero falar também sobre o Parque Ecológico. O Parque Ecológico ali na Zona Sul era motivo de muita preocupação, né, da população,
que frequentava ali, né, estava em situação de abandono ali aquele parque, um mato muito alto. O pessoal estava encontrando até cobras ali, onde crianças, né, brincavam ali no parque e tudo. E recentemente já foi feito um serviço ali de manutenção, né, ainda está sendo feito, e está deixando o parque ali em condições que a população possa usar, né, o parque ali. Conclua, por favor, excelência. Né, e ressaltar, né, o empenho aí de toda a administração, em conjunto, né, com o nosso trabalho aqui, para poder atender e aproximar daquilo que é possível ser feito, né, para a melhoria aqui da qualidade de vida da nossa cidade. Nós tínhamos mais algo aqui dizer, mas vamos respeitar um pouco o tempo para dar oportunidade para os nobres aqui também falar. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Pedro Magalhães. Convidamos para uso da tribuna o senhor vereador Marcelo Heitor da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, aos funcionários da casa, senhores secretários, população que nos assiste no plenário, também aos que nos acompanham pela internet. Quero dizer que nesses primeiros dias têm sido dias onde que nós temos tido a oportunidade, né, de avaliar diversos setores da nossa cidade, né, diversos bairros, e tenho percebido que, de uma forma geral, a nossa cidade, a população de Poços de Caldas tem clamado por manutenção, né, manutenção em diversos setores. E em uma das minhas visitas, eu estive no estádio municipal Dr. Antônio Megali, né, onde que eu fiz o requerimento. Acredito que os nobres vereadores aqui já estavam em outras legislaturas, têm conhecimento desse local, mas eu gostaria de apresentar algumas fotos para os demais vereadores, para terem ciência de um local onde a comunidade tem pedido, e aqui faço menção não apenas talvez do último prefeito, mas eu acho que tem sido deixado a tempo já, como foi falado aqui, né? Alguns anos. Então a gente não pode aqui talvez culpar apenas esse último prefeito. Mas independente disso, a população ela deseja e requer uma manutenção nesse local. Então ali é a entrada do estádio, né? Aquele prédio ali é a secretaria, a sede do estádio, e a gente percebe que a questão do mato, do entulho tá muito grande, né? E o Douglas podia passar. Aqui a sede, os nobres vereadores podem notar que o abandono está por completo, né? Então, vidraças quebradas. Dá uma paradinha nessa foto. Dentro desse local, não sei se os vereadores conseguem perceber, mas usuários de drogas, pessoas que não têm aonde talvez usar a sua droga, têm tomado conta daquele espaço. Então ali os vereadores podem perceber que inclusive tem um colchão ali, né? Então tem passado noite, e isso tem gerado um transtorno muito grande, principalmente para as pessoas, para as famílias que usam aquele espaço, né? Ao derredor do campo existe uma pista de caminhada, e as famílias, ao irem, né, ao local com as suas crianças, têm se sentido muito amedrontada, acuada realmente por essa situação, né? O Douglas podia passar. Isso é uma foto um pouquinho mais distante ali, mas onde a gente percebe que a questão do mato realmente está tomando conta. Uma foto para frente, essa foto ali era onde os senhores, as pessoas ali que praticavam a bocha, né? Tá também todo abandonado, muro caído também em volta, né? Inclusive
talvez ocasionando aí um grande perigo, porque a pista de caminhada está um pouquinho acima, então, né, o perigo talvez de uma criança acidentar. Também ao lado ali a UBS. Eu quero passar mais uma foto para me poder explicar uma situação. As pessoas que têm feito uso de drogas também, à noite, elas têm queimado roupas, colchões, para se aquecerem do frio, ou seja, elas mesmas, essas próprias pessoas estão em estado de perigo, né? Então, acho que é uma forma da gente poder, inclusive, proteger, inclusive, a vida dessas pessoas que hoje estão no mundo das drogas, né? Lixo ali também, né? E, para um pouquinho, essa foto, quando se construiu ali a UBS no Santo Osvaldo, eu conversando com a população, eles informaram que após as máquinas fazerem ali, escavar, né, o terreno, invadiu a pista de caminhada, né, e após a conclusão da UBS, não foi feito reparo na pista. Então, eles pedem, né, inclusive, que possa colocar uma lama asfáltica ou até mesmo um cimento, não sei ali como que seria a melhor decisão, mas para que eles possam utilizar ali de forma correta, né. Nós temos aqui hoje que nos visita o secretário do governo, e acredito eu que ele já tem consciência desse local, e nós, junto desse pedido de informação, a gente acredita que o prefeito Sérgio estará tomando as devidas providências para aquele local, né. Então, só para poder explanar um pouquinho melhor o meu requerimento, através das fotos, que eu acredito que principalmente para os vereadores que não conhecem ali, né, o vereador Joaquim já havia falado, né, e os demais vereadores também, mas talvez para quem não conhecesse, tenha ali uma noção, uma visão melhor. E eu gostaria também de deixar registrado aqui, senhor presidente, a minha alegria, né, e a minha gratidão aos nobres vereadores pelo pedido, né, que foi me feito, e eu confesso que prontamente me comprometi a repassar esse pedido, até porque acredito também na relevância que é a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, né. Juntamente comigo, nós tivemos aqui, vou citar o vereador Paulo Tadeu, Lídia Podestá, o senhor Álvaro Caiano, Pedrinho da Zona Sul, Pedrinho, né, nosso nobre vereador Joaquim, que esteve na última reunião do Compass, né, e fico feliz, agradeço aos vereadores, porque acredito que a reforma protestante, comemorando os 500 anos, é algo muito significativo, né, e trouxe grandes benefícios, né, ao longo da nossa história. Disse aqui há poucos, na questão não só religiosa, mas política, né, com o doutor Álvaro Caiano, eu falei, né, política, social, né, onde que nós percebemos que a história trouxe um grande incentivo, principalmente a leitura, né, a tradução da Bíblia para a língua alemã, não apenas no latim. Então, aqui manifesto também minha gratidão e desejo a todos uma boa noite, aos que também nos presidem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marcelo Heitor da Silva. Com a palavra o vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, todos presentes, público presente, aqueles que nos acompanham também pela internet. Gostaria, em primeiro lugar, aqui de manifestar mais uma vez nossa alegria de estarmos participando do Poder Legislativo e podemos, então, colaborar de alguma forma também para o crescimento de nossa cidade. Também gostaria de reafirmar aqui, assim como estamos percebendo, né, os demais vereadores, a nossa presença aqui diária na Câmara dos Vereadores, trabalhando de modo profícuo aí para o crescimento de nossa cidade, para atender às necessidades de nossa população. Então, também tenho encaminhado diversos requerimentos, já também pelo menos um anteprojeto na próxima semana, alguns projetos também a serem encaminhados ao Poder Executivo e, inclusive, algumas questões que serão encaminhadas também aqui ao senhor presidente.
Gostaria de lembrar também, em referência à sessão comemorativa que foi sugerida em relação à PUC, lembrar aqui que o início do ensino superior em Poços de Caldas, o excelentíssimo vereador Alvo Caeno citou, inclusive, de saudosa memória, Monsenhor Trajano Barroco, que teve um grande papel aqui para o início do ensino superior em Poços de Caldas, mas também gostaria de citar, né, o padre Adelmo Arantes Rosa, que na implantação do ensino superior em Poços de Caldas, e depois então com os desdobramentos, hoje com a PUC, no caso aqui objeto dessa sessão comemorativa, mas também as demais faculdades, os demais cursos de graduação em Poços de Caldas. Gostaria de lembrar que foi uma grande atuação por parte do Monsenhor Trajano Barroco, de várias outras pessoas, e que o padre Adelmo Arantes Rosa teve um grande papel, porque quem tinha os títulos acadêmicos exigidos por lei para implantar o ensino superior naquele momento era o padre Adelmo, então de saudosa memória também. Gostaria de lembrar também, assim, apenas uma questão de opinião pessoal, né, baseado obviamente na história. Várias vezes, inclusive nesta casa, se faz referência a uma, quando se fala de má política, uma política feita de favores, de trocas, uma política negativa, se faz várias vezes referência ao período imperial. Então, eu gostaria de lembrar que uma boa política ou uma má política não depende da monarquia ou da república, mas depende daqueles que estão fazendo a política, daqueles que estão trabalhando, né, na política. É importante lembrar que às vezes se faz referência ao império, à monarquia, como se fossem coisas pejorativas. Na verdade, não, né? Na verdade, também houve, historicamente, podemos apontar, não é objeto meu aqui, mas podemos apontar vários avanços, inclusive no período imperial. E, por fim, gostaria então de agradecer mais uma vez, de estarmos aqui, colocar mais uma vez o nosso gabinete à disposição, né, de toda a população, para que possamos realmente fazer uma política real, uma política séria, onde seja visto realmente a grande importância da dignidade humana e a grande importância de trabalharmos pelo crescimento de nossa cidade e para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Viva Cristo, viva o Brasil, obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Agora convidamos o vereador Paulo Tadeu da Arcádia para usar a explicação pessoal à tribuna. Tem um óculos aqui. Bom, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente, seus secretários, as vereadoras, os senhores vereadores. Gostaria de inicialmente dizer ao professor Carlos que eu tenho uma avaliação muito crítica sobre o período imperial, inclusive no que diz respeito aos avanços que o Brasil viveu. E também estou entre aqueles que consideram, por exemplo, Dom Pedro I o último iluminista da Europa, como Dom Pedro IV. E também reconheço todo o avanço tecnológico e científico do período do Segundo Império no Brasil. Reconheço, inclusive, as dificuldades de um imperador de perfil republicano em resolver um dos seus grandes conflitos humanos, né, que era ser um abolicionista e não conseguir fazê-lo em função de uma verdadeira obsessão que ele tinha pela unicidade territorial do Brasil. O que eu disse é que o sistema de influência regional foi construído historicamente naquele período, não necessariamente por deliberação dos imperadores, mas Vossa Excelência sabe disso.
que as influências regionais, os tenentes, os coronéis, foram uma forma de construir a unidade do Brasil naquele período. Então, quando eu digo que não é interessante a gente comemorar influências políticas na liberação de verbas, eu estou dizendo que isso é uma coisa anacrônica, ultrapassada, absolutamente dispensável, quando a gente quer ter um governo verdadeiramente republicano. Então, não tenho nenhuma visão pejorativa e não compartilho da visão pejorativa que a história faz de Dom João VI e Dom Pedro I. Não compartilho. Sei dos avanços que o Brasil teve no período. Rapidamente, eu queria dizer que eu estive na inauguração da creche do Vila Matilde e pude atestar a grandiosidade daquela obra. E tenho certeza, e é uma coisa que precisa ficar claro, todas as obras entregues no município, inclusive essa que o Marcelo fez referência do avanço lá na pista, as empresas responsáveis têm um tempo para corrigir. Então, basta a quem está no governo pedir a correção. No caso lá é a BM Engenharia, que fez muitas obras aí de qualidade, inclusive. Então, é só pedir à BM Engenharia que faça as correções necessárias lá. Eu queria também me associar aqui no que a Cissa falou sobre a homenagem feita ao Heloísio hoje em relação a Marechal Deodoro. Acho que foi um gesto muito correto e muito significativo da Associação Comercial. Queria convidar os vereadores aqui também a compartilhar com a gente a preocupação com a história. Quer dizer, hoje não existe mais SESI, hoje existe um complexo educacional que tem o nome do João Batista Monteiro, que era petista, mas era uma figura respeitada em todos os círculos políticos de Poços de Caldas. Então, acho que seria conveniente a gente lembrá-lo, até por conta daquela contribuição. O judiciário poços-caldense deve muito a ele. Poços de Caldas era uma cidade que não conseguia avançar na questão das varas de justiça, que acho que nós tínhamos uma só, e ele, como presidente da OAB, foi um incansável lutador e fez com que Poços se alinhassem às cidades do seu porte. Queria fazer um comentário rápido sobre a questão da portaria também, que a nobre vereadora Cissa mencionou. Nós fizemos um decreto legislativo sustando a portaria que revogou a portaria de agosto do ano passado. Por duas razões. Primeiro, porque ela retroage. Quando ela revoga, ela retroage em desfavor de alguém. Em segundo lugar, porque ela comete um equívoco do ponto de vista constitucional, que é um princípio constitucional, a Lígia, além de professora e vereadora, é um princípio constitucional da impessoalidade. No momento em que essa portaria de janeiro foi publicada, ela já era de conhecimento da Secretaria de Educação quem seriam os novos professores beneficiados e quem seriam os professores prejudicados. Então, essa portaria quebra o princípio da impessoalidade. E, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser sustada, ela tem que ser sustada por decreto legislativo. E queria, finalmente, aqui, falar um pouco sobre essa história do Carnaval. Não tem dúvida que a legislação precisa ser cumprida. Não há como ser diferente. A prestação de contas nesses convênios, ela é fator determinante para a sua renovação. Sem que seja feita uma prestação de contas adequada, sem que seja feita uma prestação de contas correta, e sem que esse procedimento, essa iniciativa seja devidamente aprovada, é impossível, do ponto de vista legal, haver qualquer possibilidade de um novo convênio ou de uma renovação. Quanto a isso, nós estamos todos de acordo. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão aqui, para voltar para o Carnaval depois. No ano passado, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, nós vivemos em Poços um forte debate sobre a questão da prestação de contas da Orquestra Sinfônica. E eu não me lembro de ouvir tantas vozes favoráveis aos impedimentos apresentados à prestação de contas da Orquestra Sinfônica.
Por que será? Será que às vezes a gente não percebe que mesmo não querendo, que mesmo não desejando, que mesmo não sendo da nossa formação pessoal, da nossa formação política, da nossa formação religiosa, será que de vez em quando a gente não deixa escapar e expressar umas certas preferências sociais? No caso, a orquestra sinfônica, ela vem de um campo de excelência musical, ela vem de um campo mais sofisticado. E nós falamos assim, escuta, mas não há como resolver o problema da orquestra. Isso é má vontade. É claro que é má vontade. Imagina a orquestra. E nós expressamos isso com uma naturalidade, para que depois a gente viesse a ter confirmadas as rejeições de contas da orquestra. Tem como resolver? Tem como resolver. Questão do carnaval. Será que a gente não está se deixando levar por essas preferências também? Porque quem faz o carnaval de escola de samba é um pessoal mais simples, é o pessoal dos bairros, é o pessoal da periferia, que não mereceria uma atenção no sentido de ter uma solução para a questão que eles apresentam, para o problema que efetivamente eles têm, e solução existe. Seria o fato de encontrar uma instituição que tivesse adimplente com a prefeitura e fazer o repasse. Eu não comemoro essa situação. Acho que isso é uma grave injustiça contra o povo pobre de Poços de Caldas, que tem no carnaval a sua expressão cultural, como tem parcela da sociedade da elite que tem na orquestra sinfônica a sua expressão cultural. Eu não comemoro e acho injusto, porque um caminho poderia ter sido construído e eu tenho essa convicção que poderia ter sido construído. Nós tiramos das pessoas o sonho de um ano. Nós tiramos das pessoas o trabalho de um ano. Nós tiramos das pessoas o trabalho do dia a dia ali, que alguns, inclusive, sobrevivem nesse período de recursos de carnaval. Fica um pouco simples tripudiar sobre o povo mais pobre. Há uma frase do Chico Buarque que eu gostaria de parafrasear nesse momento, de usar nesse momento como paráfrase, e encerro, senhor presidente. Nós estamos falando grosso com os pobres e fino com os ricos. Muito obrigado, nobre vereador Paulo Tadeu. Convidamos para o uso da tribuna o vereador Lucas Carvalho de Arruda. Senhor presidente, secretário, nobres vereadores, público aqui presente, servidores da casa, cumprimentar também o Celso, secretário de governo, quem eu pude ter o prazer de compartilhar a sala de aula na PUC, né, Celso? Isso aí. Pessoal, queria começar cumprimentando. Hoje, né, discutimos aqui a questão da audiência pública, né, das pessoas com deficiência, e hoje no jornal eu vi com uma satisfação que a Secretaria de Educação, juntamente com a Unifal, vão desenvolver um curso de pós-graduação de inclusão, né, capacitar as pessoas para trabalhar com esse público. E lá nessa disciplina vai contemplar, né, o atendimento às pessoas com paralisia cerebral, inclusão, acesso às tecnologias assistivas, pedagógicas inovadoras, né, com deficiência visual, deficiência auditiva, entre outros aspectos. Então, o governo aí já se colocando atento a essas questões. Então, a professora Silvia Oru, eu tive o prazer de conhecer, é uma professora da Unifal que trabalha muito com a questão do autismo. Ela tem até um grupo de reflexão sobre isso, estuda muito sobre o assunto, e eu acho que, de repente, aí mais para frente, o governo possa até se utilizar de alguns estudos realizados por ela,
pastor Wilson, né? Lembrando aqui que o pastor Valdir era um grande defensor da questão, principalmente dos autismos, né? Então eu acho que é uma questão bacana aqui, essa parceria aí. Também parabenizar na Secretaria de Serviços Públicos, né, a reunião que aconteceu na quinta-feira passada, eu não pude estar presente, para tratar sobre a coleta seletiva. Hoje, no nosso município, por volta de 3,2 toneladas por mês de lixo recolhido, apenas 120 vai para a coleta seletiva. Então, se você for analisar, é menos de 5%. E essa é uma questão que a gente precisa também olhar com bastante atenção para poder tirar mais lixo, né, do lixão. E aproveitando esse gancho, né, hoje a nossa cidade, infelizmente, ela paga, professor Carlos, a empresa que coleta e faz o gerenciamento do nosso lixo por peso. Isso é uma aberração, professor. Se o senhor põe o seu lixo para fora da sua casa e chove, por exemplo, aquele lixo ele vai pesar mais. Então nós estamos pagando água. Sabe, são algumas coisas que precisam ser corrigidas, que apesar de contratos, é preciso que a administração possa ter um olhar para corrigir esses aspectos aí que nós, enquanto vereadores, não podemos aceitar. Parabenizar o secretário da Saúde, Dr. Mosconi, que mesmo sem assumir, já estava atento e trabalhando para conseguir recursos aqui para a cidade de Poços de Caldas. Ele deixou muito claro na explanação dele que os recursos da Santa Casa já estavam garantidos e que ele teve a possibilidade de incluir o Hospital Santa Lúcia e assim o fez. Se é questão de influência ou não, eu também concordo que as políticas não devam ser colocadas por forma de influência, mas isso não é a culpa do secretário. Se ele tinha a oportunidade de colocar um hospital aqui da nossa região e atender não só nossa cidade, mas a região, porque é um hospital regional, então quando se fala que tem que atender só pessoas de Poços de Caldas, eu acho que tem algum equívoco aí, porque são hospitais regionais, atende preferencialmente sim a nossa população, mas são hospitais que também atendem a nossa região. Parlamento Jovem, na quinta-feira tive a possibilidade de participar de um treinamento em Belo Horizonte, foi um treinamento que foi na quarta, quinta e sexta, eu só pude estar na quinta-feira e na sexta. Foi muito importante, né, um projeto que começou 8 anos atrás aqui com o professor Flávio, eu trabalhando com ele, foi muito gratificante ver o seu primeiro projeto ser nessa linha de educação política, principalmente nas escolas, e nesse ano, o vereador Gustavo vai falar sobre educação nas escolas. Então, muito bacana a sua indicação na reunião passada, né, falava justamente sobre isso. Então, eu acho que é um tema bem pertinente para que possa ser discutido esse ano aí com as escolas. Só para falar da questão do piso, acho que foi colocado aqui que o prefeito ainda não cumpriu. Bom, mas se o prazo ainda não esgotou, então ele está dentro do prazo. Então ele não está infringindo nenhuma questão aí em termos de cumprimento ou não dessa lei dos conselheiros do DME. Se ela vence no meio do ano que vem, então ele tem esse prazo aí para poder trabalhar essa questão. Bom, por hoje é só, presidente. Agradeço aí todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, vereador Lucas Arruda. Peço que assuma aqui por 2 minutinhos, por gentileza. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, a minha passagem pela tribuna é rápida. Eu quero fazer um apelo aqui aos nobres colegas. Hoje, na presidência dessa casa, a gente, já conversando com vários colegas, nós percebemos a importância e a dimensão do trabalho da mesa, do presidente, e certamente que nós vamos procurar fazer o possível para cumprir com as nossas obrigações. Mas eu tenho também as cobranças, né, como todos os vereadores têm. E na última, não estou me recordando bem se foi quarta ou quinta-feira, uma verdadeira noite de horror e terror na região ali do Vilarejo São Luís, Novo Mundo, Jardim Country Club, onde nós moramos, devido à algazarra e bagunça e baderna e outras cositas mais nas repúblicas. Uma delas fica bem logo após o Polivalente, perto de uma casa chamada Bambu.
Então, eu apresentei na legislatura passada um projeto regulamentando esse tipo de ocupação. Porque é muito fácil para o dono do imóvel, né, ele alugar e faturar, ele talvez more longe daquele local, e a população é obrigada a conviver com barulho, som, nas alturas. Para os nobres colegas terem uma ideia, na última festa, ali naquela avenida, a polícia foi recebida a pedradas. Uma viatura chegou lá atendendo a população, teve que vir reforço policial. Então, é alarmante a situação. Infelizmente, há uma venda indiscriminada de bebidas alcoólicas, e barulho, som, tudo isso até altas horas da madrugada. Nessa última noite, semana passada, só fui parar por volta de 3 horas da manhã. Então, eu já tenho dito, o projeto que apresentamos anteriormente é oriundo da cidade de Alfenas. Agora, em Lavras, até acho que foi o vereador Paulo Tadeu que me falou, me alertou aí, me deu o alerta aí, a Câmara lá aprovou também o projeto de lei 06/2017. Então, eu vou pedir o apoio de vocês. Não tem nada contra estudante, meus filhos já foram estudantes, já fui estudante, vários ex-estudantes estão aqui, mas tem que respeitar o direito do trabalhador a descansar. Quarta, quinta-feira, som nas alturas até de madrugada, e a polícia recebida dessa forma, dessa maneira, pedrada, copada e tudo mais. É certo isso? Eu acredito que não. Então, para se abrir uma casa noturna, uma boate, são vários requisitos, né, que os empresários têm que cumprir. Isolamento acústico, alvará disso, daquilo, série de obrigações. E nessas repúblicas, né, a bebida rola solta e sem controle nenhum. E o descontrole é total. Então, eu agradeço aqui a nossa assessoria, que nos imprimiu rapidamente aqui a cópia da legislação lá relativa a Lavras, mas eu entendo que, devido à gravidade do assunto, não pode ficar sem uma legislação, porque senão essa casa vai ser omissa. E eu não quero ser vereador omisso, nunca fui. Então, eu peço aos colegas que nos ajudem nesse sentido. Aceitamos qualquer tipo de colaboração, mas nós vamos pedir o desarquivamento do processado que está aí, né, que não foi em frente, e vamos anexar, fazer, né, uma nova proposta para a regulamentação das repúblicas aqui em Poços de Caldas, procurando, né, fazer com que algo aconteça, para que eles possam ter um pouco mais de respeito pela população. Queria dar uma boa noite aqui para o Celso Donato, secretário jovem aí, que tem procurado nos atender, e que o secretariado procure atender cada vez mais os vereadores, que eles são os legítimos representantes do povo. Aqui estão, independente de partido A, B, C ou D, vereador não pede coisas pessoais, pede para a população. Eu espero que isso continue acontecendo. Muito obrigado, uma boa noite. Finalizando a explicação pessoal, uma palavra a vereadora Maria Lígia Podestá. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, demais colegas, pessoas aqui presentes e também aqueles que estão pela internet. Hoje eu estou bastante tranquila, estou feliz, porque começando os nossos trabalhos, eu pude ver o quanto nós temos sido bem recebidos em todas as secretarias por onde fomos. Todos os pedidos que fizemos aos secretários, todos atenderam prontamente e vários deles já estão sendo executados para a alegria da nossa população, porque tudo que temos pedido é em prol da nossa comunidade. Então, quero agradecer de pronto a todos os secretários,
principalmente ao Tiago Biagioni, que tem sido um guerreiro valente, tentando arrumar a cidade e cortar o mato, que agora tem sido danado, né? A cidade fica muito feia com o mato grande, e ele tem se esforçado para melhorar a aparência da cidade todos os dias. Quero agradecer a presença do Celcinho aqui e dizer o quanto que ele é cordial, cavalheiro, e nos atende com tanta presteza lá na prefeitura. Tenho certeza que, por todos os 4 anos que o prefeito Sérgio estará aqui na prefeitura, este vai ser o ritmo de todos os secretários. Então, de minha parte, quero agradecer e tenho certeza que de todos os demais também. Eu quero... Aliás, eu me propus a ser portadora de vários professores que me pediram para agradecer o recebimento no início do ano letivo e o tratamento dispensado pela secretária de Educação, Flávia Maria de Campos Vivaldi, e toda a sua equipe, que fizeram uma explicação clara, tranquila, e eles se sentiram, todos os professores que conversaram comigo, muito imbuídos em ajudar essa administração a levantar a economia da nossa cidade, cada um contribuindo com a sua parte. Todos disseram e se comprometeram a fazer tudo para economizar o máximo possível e ajudar, e instruir e orientar aos nossos alunos o quanto é importante a atuação de cada um, principalmente nós lá na escola, que temos que orientar os nossos alunos a serem cidadãos que prezam pela cidade onde vivem. Então, eu estou muito tranquila e feliz, porque eu tenho certeza que esse ano, ao final, nós vamos dar graças a Deus, que fomos valentes, que ajudamos e que fizemos a nossa cidade voltar a trilhar no caminho certo. Eu quero agradecer também a cada um dos colegas que tem me orientado, tem me ajudado e tem até me corrigido por algumas falhas que eventualmente a gente possa ter. Então, eu quero agradecer a todos a colaboração que nós temos tido. Vários projetos estão sendo construídos, e muitos deles em conjunto com vários daqui, e todos com a única intenção e com o único objetivo de trazer benefícios para a nossa comunidade. Boa noite a todos, e que a gente tenha uma boa semana, produtiva, alegre, harmoniosa, e, se Deus quiser, todos nós com alegria no coração. Muito obrigado, vereadora Maria Lígia Podestá. Queria fazer aqui antes da... Primeiro vamos, então, à verificação de quórum. A última chamada. Então, queria fazer aqui alguns avisos, pedir aos nobres colegas que teremos no dia 10 de março, está pertinho, porque mês de fevereiro é mais curto, né? Na segunda sexta-feira de março, que é dia 10, a homenagem ao Dia da Mulher. Então, eu peço a todos que já agilizem, né, a indicação das homenageadas para providências do setor de comunicação. Qualquer dúvida é só falar com a nossa assessoria, né? E é bom isso porque o carnaval ele é no outro final de semana, né? Dia 25, né? E 24, 25, para que a gente possa, então, depois já entrar em março. O ideal seria que antes do final do mês todos os vereadores já escolhessem e passassem os respectivos currículos, né? Para que nós possamos, então, cumprir aí com essa programação. Repetindo, é regimental, é norma, a homenagem é no dia 10 de março, segunda a sexta-feira. Então, vamos agora
a verificação de quórum. Gustavo. Paulo Tapio. Solicito a todos que fiquem de pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e peço a todos uma saudação ao pavilhão nacional com a salva de palmas.